Bom dia, paz do Senhor Jesus, como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã. Espero que o Espírito Santo esteja no controle da sua vida, porque é Ele quem controla tudo, o nosso Consolador, o nosso amigo fiel, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, o nosso Elohim, o nosso El Shaddai. E nessa manhã nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. E hoje estamos felizes por mais esse sábado, dia 17 de agosto, por mais esse dia a qual o Senhor nos deu vitória, porque cada dia que acordamos, nos regozijamos em Cristo pela vitória que Ele nos dá. E hoje é um dia especial, um dia a qual nós estamos aqui mais uma vez. Eu quero falar com você nessa manhã um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 16, continuidade de ontem. E nós vamos ver que ontem nós falamos sobre a mordomia, Jesus explicando ali para todo aquele povo sobre o mordomo infiel, sobre aquilo que ele nos dá, sobre aquilo que ele coloca nas nossas mãos e a maneira a qual nós utilizamos, de que maneira nós utilizamos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas finanças, os nossos filhos, como nós gerimos, como nós gerenciamos as coisas que Deus coloca em nossas mãos, a nossa família, o nosso ministério, são tudo situações e coisas e dons e talentos que Deus nos dá e nós temos que saber gerenciar. E aqui ouvindo isso, diz a palavra do Senhor que os fariseus ouvindo isso, eles começam a zombar de Jesus, começam a rir de Jesus, são audaciosos. E aí Jesus pega e se dedica a eles mais uma vez e diz: e também vós, os fariseus, ouvindo essas coisas, zombavam de Jesus, diz ali no versículo 14. Então ele disse: vós que vos justificais perante os homens, vós que vos justificais, trazendo todas as leis, trazendo todos os mandamentos, dizendo que é isso e que é aquilo, que pode e que não pode, os homens vocês podem ser, diante dos homens vocês podem ser elevados, diante dos homens vocês podem ser exaltados, mas diante de Deus, Ele que conhece a profundeza do teu coração, Ele é que conhece a verdade do teu coração, Ele é que conhece a maneira com que você vive, com o que você faz as coisas, o que você pensa, de que maneira você vive a sua vida. Então Jesus começa a trazer para os fariseus aí uma palavra. E aí os fariseus cada vez ficavam mais irritados. E Jesus ainda dizia assim: porque a lei e os profetas, aquela lei que os fariseus tanto regurgitavam de falar, que sabiam, que conheciam, que tinham que viver daquela maneira, veio até o tempo de João Batista. A partir do momento em que João Batista vem à terra, que é o precursor de Jesus, começa o tempo do reino de Deus. Começa o tempo do reino de Deus que é pregado na terra. É um novo tempo. É o Novo Testamento, são novas situações, porque nós começamos no tempo da graça. E os fariseus não entendiam e não aceitavam. Os fariseus queriam manter aquela tradição da lei, queira ou não queira. Não queriam aceitar a presença de Jesus, não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E aí Jesus diz para eles: e é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço na lei. Ou seja, mesmo com a graça, não falta a palavra de Deus. Mesmo com o tempo da graça, a palavra de Deus ela é soberana. E aí Jesus vai tomar, cada vez que Jesus falava, ele tocava no íntimo de cada pessoa. Ele tocava no coração de cada um que ouvia, assim como é a palavra no dia de hoje. Quando você vai no culto, quando você vai em algum lugar, alguma parte da palavra, ela é direcionada a você, alguma parte toca o seu coração. E aqui Jesus traz mais um ensinamento para os fariseus. E aí ele começa a falar assim do nada: todo aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério também. Do nada, aqui no meio, não estava ninguém falando nada de situação de casamento e divórcio, e Jesus joga isso. Jesus traz a palavra direcionada para os fariseus. Por que direcionada para os fariseus? Porque naquele tempo os fariseus era comum aqueles homens cansarem de suas mulheres por situações que não importa o que, e largar a sua mulher e casar-se com outra.
Só que eles casavam repudiando a esposa. O que que é o repúdio? O que que é a repudiando a esposa? Elas se mantinham casadas. Eles somente não as tocavam mais, somente não a consideravam mais como esposa. Porém, eles já estavam casadas com outra. E o que a lei permitia para que eles praticassem isso? A lei não permitia, mas eles começaram a usar de uma forma de usurpação de lei para que eles fossem beneficiados. Ou seja, na lei dizia que para você se divorciar é necessário haver uma imoralidade sexual. Ou seja, você for traído, então você tinha o direito ao divórcio, você passar por uma situação de imoralidade sexual. E ali o que eles usavam? Eles começavam a ver tudo para eles era imoralidade. Se a mulher ficasse mais feinha, já era imoralidade. Se a mulher não cortasse o cabelo ou cortasse o cabelo, já era imoralidade. Então eles usavam de todos os subterfúgios para abandonar a esposa que eles tinham cansado, abandonar, mas não dar a carta de divórcio e casar-se com outra. Por isso Jesus traz esse ensinamento no meio de todos os outros ensinamentos, tão curto e ponto e basta, para que tocassem na vida deles, para que eles pudessem entender o que eles estavam errando, cometendo adultério e continuando a vida como se nada acontecesse. Eles estavam cometendo em vários momentos de suas vidas esse adultério. Largavam a esposa, repudiavam a esposa, não davam carta de divórcio, ou seja, não a liberavam para viver uma vida feliz novamente e permaneciam em 2 casamentos ou até 3. E dessa feita Jesus traz esse ensinamento para eles. Depois Jesus começa a falar sobre um homem rico e um homem pobre. Vem trazer novamente algo. Entenda que sempre aqui nesses ensinamentos desse capítulo 16, Jesus vai se referir muito a direção dos fariseus, da forma que eles viviam, da forma que era vivida naquele momento ali em Jerusalém. E ele vem trazendo a parábola do rico e do Lázaro, que vai falar que havia um homem rico que sobejava dinheiro, que tinha tudo que era necessário, que sobejava riqueza, que morava numa mansão, mas às portas da sua mansão morava um mendigo chamado Lázaro, a qual era cheio de chagas, cheios de feridas, cheios de doença, um pobre coitado, dizemos assim, a qual os cães lambiam-lhe as chagas, os cães lambiam-lhe as feridas, de tão podre que estava. E ali ele vivia, esse homem Lázaro, na porta do homem rico. E de repente morre o rico e também, em dado momento, morre a Lázaro. Incrível que no seio de Abraão estava Lázaro e no lugar de tormento, diz aqui a palavra, estava o homem rico. E de repente o homem rico vê Lázaro do outro lado e havia um abismo que separava os dois. E o homem rico reconhece a Lázaro. Veja que nessa situação o homem rico reconheceu a Lázaro. Até então o homem rico passava todos os dias diante da sua porta e provavelmente nunca lhe deu uma esmola. Provavelmente nunca se compadeceu daquele Lázaro. Mas ali aonde ele estava agora, após a morte, ele reconheceu a Lázaro. Ele teve o discernimento de quem era Lázaro. E ele pede ajuda a Lázaro. Ele diz a Lázaro, Lázaro, passa um pouquinho o seu dedo na água e me oferece para refrescar a minha língua, porque ele estava queimando no inferno. Ele estava queimando no inferno. E aí o homem rico, o Lázaro, o Lázaro está ali no seio de Abraão, mas diz aqui a palavra do Senhor que Abraão se levanta e diz para o homem rico: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens. E Lázaro de igual modo as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu és atormentado. Tem algumas coisas que eu gostaria de dizer para você nessa manhã. Se você está sendo atormentado nessa vida, seja feliz, porque você vai ter o conforto eterno.
Você vai ter o conforto no céu. Você vai encontrar o conforto com Jesus. Você vai encontrar o conforto necessário. Outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção nessa manhã é que o homem rico passava todos os dias e não reconhecia Lázaro. Ele só reconheceu Lázaro quando ele entrou em tormento. Ele só reconheceu Lázaro quando ele entrou em tormento de inferno. Quando ele entrou em situação difícil, quando ele morreu. Ele precisou morrer e ir para o inferno para olhar para Lázaro. Gente, que nós não precisamos morrer e ir para o inferno para reconhecer pessoas que precisam da nossa ajuda à frente das nossas portas. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aqui o homem rico, claramente uma das situações que o fez ir para o inferno e ver a situação que ele vivia, era justamente não ter amparado esse Lázaro. Porque esse Lázaro, diz a palavra do Senhor, estava colocado em seu portão. Que foi colocado em seu portão. Quem colocou Lázaro no portão do homem rico? Porque às vezes Deus coloca pessoas nos nossos portões, coloca pessoas diante das nossas portas para que nós usamos de compaixão. Porque há um certo momento, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que diz, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, eu tive preso e me visitaste. E aqui Lázaro ele foi colocado diante do portão do homem rico. Para quê? Para que o homem rico usasse de benevolência, para que o homem rico usasse de misericórdia. Mas o homem rico não foi capaz de usar de misericórdia. Talvez ali estivesse a oportunidade do homem rico de não perecer no lamaçal do inferno, de não perecer nas chamas do inferno, de não perecer daquela maneira que ele estava lá. E aí o homem rico vem e pede misericórdia para Lázaro. Por quê? Porque ele via Lázaro diante das suas portas. Porque se ele não tivesse visto Lázaro diante das suas portas e não tivesse olhado realmente para reconhecer quem era Lázaro, ele não saberia quem era Lázaro. Mas ali ele soube quem era Lázaro de ver de uma distância a outra, porque o inferno era de um lado, o local o seio de Abraão era do outro. E havia um abismo. Então, de longe, ele pôde ver quem era Lázaro e reconhecer. Muitas vezes estamos perto das pessoas que necessitam de nós e não vemos, não reconhecemos, mas só mediante a distância de estarmos numa situação difícil. Aqui eu falo dessa forma para os dias de hoje. De estarmos numa situação de lástima é que reconhecemos quem era Lázaro. Que nessa manhã nós possamos ver e entender que Lázaro, se é colocado diante do portão, é necessário que estendemos a nossa mão. E aí ele ainda fala com o pai Abraão. Pai Abraão, manda que avisem meus irmãos na terra. Que avisem meus irmãos que estão vivos para que não cometam o mesmo erro que eu e não venham queimar nesse fogo do inferno. E pai Abraão diz para ele, mas na terra está cheio de profetas. Tem Moisés e tem os profetas. O que ele está querendo dizer ali? Tem a palavra de Deus na terra para que eles se convertam, para que eles não pereçam como você. Mas talvez eles não vão ouvir a palavra. Aí ele diz, você acha? Aí ele diz assim, manda alguém do mundo dos mortos. Pai Abraão, manda alguém do mundo dos mortos para que eles se arrependam. E aí ele diz, mas do mundo dos mortos ninguém vai até a terra. Aqui nós temos uma certeza que quem morreu não volta. Quem morreu não traz recado. Quem morreu não aparece. Aleluia. E aí nós vemos que ele ainda tenta mais uma vez, manda alguém. E aí o pai Abraão diz para ele, olha, se ele não acreditar nos vivos, não adianta que um morto ressuscite para falar com ele. Então que nessa manhã, esta palavra possa vir a fazer mudança e transformação em nossa vida, para saber que Deus coloca pessoas em nosso caminho para estendermos a mão. E para entender que do mundo dos mortos não volta ninguém. E para entender que há Lázaros que quando sofrem tormentos na terra,
estão confortados no céu. E essa é a nossa alegria, saber que seremos confortados. Deus abençoe seu dia e lhe dê um dia de vitória em nome de Jesus.